queria chamar aqui nosso amigo Venusto Dantas, da ADT Monitoramentos de Alarme, gerente de vendas. O Venusto tem atuação em grandes empresas do segmento de telecom, seguradoras e segurança há mais de 20 anos. As principais áreas de atuação foram planejamento e inteligência comercial, e desde abril de 2020 assumiu um desafio da área comercial da ADT, e ele vem buscando aí a expansão nacional com qualidade e eficiência operacional. E o Venusto conseguiu transformar o Office Track, posso dizer assim, num funil de vendas, né? Interessantíssimo, impressionante, uma coisa que a gente não estava habituado a ver. Olha, antes de começar a palestra, Venusto, eu preciso te parabenizar pela mente criativa com que você conseguiu transformar a ferramenta. Bom dia. Legal, William. Bom dia a todos aí que estão nos ouvindo. Acho que foi quando a gente foi convidado para compartilhar com todos esse case, acho que a gente com maior orgulho trouxe aqui para poder mostrar para todos que realmente a gente tinha aqui dentro da companhia alguns cases do Office Track, mas muito focados nas áreas operacionais, né? E a gente tinha um desafio, né, que em outras operações que eu trabalhei de vendas, da gente implementar metodologias de eficiência e ganho, né? E aqui não foi diferente. Quando eu assumi em abril do ano passado, eu vim com essa cabeça de trazer para dentro da área comercial uma forma em que a gente conseguisse mudar um pouco o mindset das pessoas que atuam na área comercial. Isso é o que eu vou compartilhar aqui com todos. Deixa eu botar aqui a apresentação. Bom, antes de falar um pouquinho do case, eu vou apresentar um pouquinho a ADT, né? A gente... Passar aqui. A ADT, ela tem 140 anos de história, né? Foi a empresa que inventou o alarme monitorado no mundo. Ela está presente em vários países, né? Tem uma presença mundial aí. Faz parte do grupo Johnson Controls, né? Que é um grupo mundial, aí tem várias verticais e atuação. Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui mais um pouquinho na frente. Então, 100 mil colaboradores que nós somos hoje, uma receita anual de 23 bi aí no mundo. Muitos clientes globais, só para citar alguns aqui no Brasil. Os grandes varejistas são clientes da Johnson Controls em alguma das verticais, né? Como a parte de automação, a parte de refrigeração industrial. Alguns, como a loja Renner, por exemplo, também é nosso cliente a parte de antenas, né? Vou falar um pouquinho sobre isso aqui. A gente tem 8.700 patentes ativas, consideradas uma das empresas mais éticas do mundo, tá? As verticais que o Grupo Johnson atua, vou começar da direita para a esquerda, né? Que é a ADT é o que eu venho falar aqui hoje. A gente tem uma vertical que cuida da parte de refrigeração industrial para grandes indústrias, né? Como a Friboi, a JBS, esses grandes... só para citar alguns exemplos, né? A parte de sistemas e serviços, que são os prédios inteligentes, né? E ganho de eficiência dessa nova realidade dos prédios inteligentes no mundo. Como eu falei aqui, a Sensormatic, que cuida dessa parte de antenas, né? E controle de estoque. Todo mundo vai no shopping ali, tem aquele sensorzinho que se a pessoa sai, ele apita, tá? Esse é um dos produtos que a Sensormatic tem no portfólio para ofertar. Também tem a parte de equipamentos também, de segurança. E a ADT, que é a parte de monitoramento, que chegou no Brasil há mais ou menos 20 anos. Está desde 2001, né, aqui no Brasil. Começamos com uma outra multinacional chamada Tyco, e a gente fez parte, integrou o grupo Johnson Controls tem mais ou menos 4 anos. Passamos a fazer parte desse time. Falando um pouquinho da nossa solução, tá? A gente atua na parte de prevenção de alarmes, né? Deixa eu só... a gente atua com a parte de prevenção a invasões, né? Acho que principalmente pequenos comércios e até empresas que têm estoque,
falando um pouquinho do comércio, né? Então, tem aquela preocupação em proteger o seu estoque, ou sua loja, ou até os seus funcionários, né? De uma possível invasão no momento em que a loja está fechada, ou uma coação no momento em que a loja está aberta, né? Então, a gente tem equipamentos para conseguir proteger o cliente, e numa eventualidade de alguma perda, a gente também tem serviços que a gente mitiga, né, através de um seguro, caso aconteça alguma invasão. Tem uma estatística interessante que só em ter a placa na entrada do estabelecimento já reduz ali em 94% o risco de alguma pessoa tentar invadir, seja o seu estabelecimento, seja a sua casa, né? Então, quando a gente tem esse comportamento da prevenção, é importante a gente pensar que não é só para o comércio, né? Vale para a nossa casa também, porque a gente tem bens, a gente vai construindo ao longo da nossa vida nossos bens, nossas preocupações, nossa família, e é importante a gente ter essa cultura da prevenção, né? Acho que o americano tem bastante isso, o europeu, a gente ainda está começando a desenvolver isso, né? Com um seguro, né? E o alarme, ele vem também junto dessa gama ajudar a nos preparar para uma eventualidade, tá? Tem uma segunda linha de produto que a gente tem também, que já é mais voltada para proteção com interação, que eu chamo, né? Inclusive, nós estamos entrando agora no ramo de automação de residências, né? Então, você consegue ter uma interação com o alarme na sua casa, como, por exemplo, ligando e desligando luzes, ligando e desligando aparelhos, configurando cenários, né? Se você estiver chegando na sua casa, a casa já liga as luzes, liga o ar-condicionado. Então, a gente está partindo agora para a internet das coisas, né? E quem tiver curiosidade, eu deixei aqui o link, né, ofertas.dt.com.br/Smart Security. Entrem lá, que é interessante, tem bastante coisa de equipamentos e soluções. Eu tenho certeza que, se você parar para pensar, você vai ver que tem uma necessidade que você hoje não consegue atender, que a gente pode estar te ajudando nisso, tá? Falando um pouquinho agora especificamente do caso ADT. Acho que quando a gente pensou lá atrás em implementar a ferramenta, acho que o grande ponto que a gente queria pensar é como que eu consigo acompanhar de forma eficiente o meu time de campo. A gente sabe, vendedor, principalmente quando está fazendo trabalho de porta a porta, ele é 100% rua. E quando você está 100% rua, você tem ali uma série de estímulos e situações que ele pode se deparar, e que você, que está vamos dizer assim, na liderança, tem uma certa dificuldade ali em saber 100% do tempo qual é a eficiência do trabalho daquele seu vendedor no campo, tá? Então, o que eu chamo de limite da tua capacidade de acompanhamento. Hoje, nos modelos tradicionais de vendas, você vê que geralmente tem uma equipe, tem um supervisor, o supervisor ele vai a campo com esses vendedores para poder fazer um trabalho, mas mesmo esse supervisor, se você for parar para pensar, ele tem um limite, ele não consegue estar ao tempo todo com todos os vendedores, a não ser que eles fiquem fazendo aqueles estilos tradicionais, que vão fazer uma batida de vendas, né? Que é reunir todos os vendedores num determinado ponto, e ali você sai varrendo e o supervisor vai olhando o trabalho do cara. Eu acho que isso é um negócio um pouco produtivo, né? Acho que o supervisor ele pode muito mais do que isso. Foi com esse intuito que a gente pensou em construir o Case Office Track, né? Eu separei aqui para apresentar para vocês em 4 etapas, né? Falar um pouquinho do cenário, desenho da metodologia. Acho que antes da gente começar fazendo, ter a clareza do que a gente quer, né? A implementação e os desafios, ou seja, como foi a gente colocar isso em prática, né? Como o Ira mesmo falou, é uma mudança, né, de visão, né? A ferramenta muito usada para operacional, sendo usada dentro da área comercial. Mostrar um pouco como é que é a gestão aplicada na prática, ou seja, o dia a dia nosso, né? E como que a gente pensa o futuro depois da ferramenta já funcionando, tá? Falando bem rapidinho do diagnóstico inicial. A gente, quando trabalha na área de vendas, a gente vê que existe uma cobrança muito focada na venda, ou seja, você contrata o vendedor e fala, ó, teu desafio é entregar tanto no final do mês. Então, tá aqui o treinamento, tá aqui o material, vai para a rua e começa a vender.
Tá? Então, mesmo algumas empresas que têm ferramentas, o mindset delas é focado na venda, ou seja, lá no resultado na ponta. O acompanhamento dos resultados do campo feito de forma manual, né? Mesmo em alguns momentos o vendedor precisa parar para preencher alguma coisa para enviar, né? Não é aquele acompanhamento produtivo. E a gestão é 100% no campo, tornando inviável acompanhar todo o time. Foi aquilo que eu falei que às vezes você tem 12, 15 vendedores na tua equipe com um supervisor e é humanamente impossível esse supervisor estar ao mesmo tempo com os 15 vendedores, tá? E as consequências disso que a gente vê muito nas áreas de vendas primeiro, a dificuldade em prever resultados. Geralmente se faz previsão pautada no histórico de vendas que você fez, né? Você não faz uma previsão pautada no teu funil. O turnover é alto, né? Porque você começa a contratar muito e começa a ter vendedor que não entrega o resultado, você começa a trocar. E a dificuldade para gerar novos talentos, que é aquilo que eu falo. Quando você pega um vendedor e que ele sabe e consegue desempenhar bem aquele papel, geralmente a gente fala, não, ele é um bom vendedor, tem bom argumento. A gente nunca vai atrás para entender o processo que tornou ele um talento. Tá? Então, é isso que a gente tinha de cenário que a gente queria implementar. E o desafio qual era? Primeiro, tirar o foco principal da venda e construir a mentalidade de gestão através da oportunidade. Difícil falar isso, né? Porque geralmente quando a gente olha para o campo de venda, cara, meta, venda, 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 venda. Só que a gente tem um ponto que a venda é uma consequência das tuas oportunidades. Então, você não vai bater 10 lugares e vai ter 10 sim. Geralmente você bate em 40 lugares e você vai fazendo aquela gestão e ali você vai tirar seus 5, 6, 7 sims. Tá? 2, envolver o time de vendas, né? Porque sem eles, a resistência a implementar esse tipo de ferramenta é difícil. Mesmo com o engajamento já é difícil, quando você não envolve, fica mais difícil ainda. E a gente foi atrás de buscar uma ferramenta que atendesse a nossa necessidade de customização. Daí a escolha da ferramenta do Office Track. Falando um pouquinho aqui de objetivos e premissa, né? A gente tinha como desafio ali o objetivo de desenhar as etapas que acontece antes da venda. Acho que esse é o principal ponto, né? O que acontece antes da venda? Ele ter o sim do cliente. Definir os marcos, né? Entre cada uma dessas etapas e montar o acompanhamento. Como que eu sei que essa etapa foi muito bem executada e vai gerar um insumo para a segunda etapa do funil de vendas, tá? E do lado do pessoal do Office Track, eles apresentaram para a gente uma proposta em cima dessa nossa necessidade. Desenhamos lá ali uma solução em cronogramas e a gente foi atrás da aprovação para iniciar a construção. Tá? E tinha uma premissa que foi dada desde o início que precisava ser simples, né? E eficiente na gestão. Ser simples é diferente de ser simplista, tá, pessoal? Ser simples significa que ela tem que estar no dia a dia do vendedor. Tá? Ela tem que fazer parte do dia a dia do vendedor, porque senão fica mais difícil ele usar. Tá? Bom, falando agora um pouquinho da implementação, né? Como foi a implementação e os desafios que a gente teve pela frente. Primeiro a gente desenhou aqui qual eram essas etapas, né, de como acontece uma venda, né? As etapas de prospecção até a venda, né, que a primeira delas é a prospecção, né, onde o vendedor entra com as informações básicas daquele cliente que ele está conversando, né, o contato, quem é o decisor, tal, informações bem básicas, não tem muitas coisas. Obviamente, a gente pede uma foto da fachada, em alguns casos, tá, para a gente saber e fazer gestão sobre isso. Aí, dali, se inicia uma negociação, então passa para a segunda etapa do funil, onde ele começa a avançar, marcar um retorno, apresentar uma oferta para aquele cliente, tudo de forma muito padronizada. E ali ele já tem uma decisão. Da decisão, ele avança com essa negociação de acordo com os sinais de venda que o cliente está dando para ele, ou ele encerra essa negociação e parte para outra. Mesmo quando ele encerra essa prospecção, ele traz os insumos dos motivos pelo qual ele perdeu aquela negociação. Porque isso vai gerar inteligência para a gente construir depois, por exemplo, os dicionários de objeções com relação a negociações que a gente está perdendo, e a gente até consegue traçar estratégias melhores para reduzir as perdas, tá? Isso a gente vê funcionando na prática, tá? E por último, depois de todo esse processo de funil executando, que ele é vivo, né? Vem ali o sim do cliente, onde a gente praticamente já tem todas as informações para fechar essa venda,
sem precisar, por exemplo, ter que ficar fazendo de novo muitas perguntas para aquele cliente, porque tudo já foi meio que construído. Falando bem rapidamente aqui, vou citar alguns exemplos. Aqui foi algumas funcionalidades que a gente construiu, teve mais do que isso, mas aqui foram as principais, como os formulários de prospecção, a parte de tabelas de preços e ofertas que já estavam dentro da ferramenta de forma padronizada, onde ele já constrói ali o orçamento, a parte de retorno de visitas, né, que a gente tem uma estatística hoje que para se fechar um negócio, em média, 3 a 4 visitas que se faz no cliente, né, para você conseguir fazer o fechamento da venda. Todos esses status, a parte de inteligências de CEP, integração com o nosso portal de vendas, que é onde a gente faz a gestão da porta para dentro, né, que é a nossa esteira de vendas, algumas customizações do ambiente web, o treinamento de usuários e suporte pós-implantação. Aqui são alguns exemplos de tela, né, de cada etapa do funil, né, que é a primeira etapa da prospecção, depois, como o vendedor vê lá na ponta, os status das tarefas em cada fase do funil. Aqui já uma negociação com orçamento, aqui no reloginho você consegue reagendar o retorno daquela visita, e aqui você consegue verificar aqui, por exemplo, um retorno de visita agendada para que o vendedor possa fazer. Aqui um pouquinho do cenário, né, o evento que a gente fez, onde a gente mostrou a ferramenta e pediu os feedbacks dos vendedores. Foi nesse dia de interação, a gente ouviu bastante para que eles se sentissem representados, que esse é um ponto muito importante que a gente queria, que os vendedores se sentissem parte do processo, ou seja, eles construindo. Um exemplo aqui de um orçamento padronizado, que ele deixa, o cliente recebe uma cópia desse orçamento por e-mail, tá? E em cima disso ele começa a fazer o funil. E aqui é o dia a dia do vendedor com a ferramenta em campo nas prospecções que ele está realizando, tá? Aqui um exemplo da tela do Office Track Web, onde a gente customizou aqui para a nossa realidade, onde tem ali as informações da tarefa, o vendedor, quem é o supervisor, o nome do cliente, se é um trabalho próprio, um lead, se está em obra, e assim sucessivamente. Aqui o status da tarefa, em que fase do funil que ele está, né? Aqui o detalhe desse status, que ele pode, por exemplo, estar em retorno de negócio de visita, ou já pode estar dentro do nosso funil de vendas, né? Porque as ferramentas são integradas. Então, dentro do próprio Office Track, eu consigo saber em que status a minha venda está dentro da minha ferramenta de vendas interna. E aqui a inteligência de CEPs, onde a gente mostra para aquele vendedor se aquela área onde ele está prospectando, se ela é ou não é aberta para vender. Tá? Só uma construção um pouco aqui dos números que a gente teve. Quando a gente lançou oficialmente para o time de campo começar a usar, a gente teve ali no mês de fevereiro em torno de 1.800 prospecções, né, da ferramenta, e uma média aí de 36 tarefas por vendedor que a gente tinha. Agora, no mês de setembro, passado o fechamento, a gente passou a ter 3.600, quase 3.700, numa média de 175 tarefas por vendedor. Isso dá um incremento aí de 486% em nível de prospecção. Ou seja, a gente está vendo que existe uma maturidade no uso da ferramenta por parte dos vendedores. E o reflexo disso é um aumento de 277% na produtividade das vendas. Tá? Então, a gente consegue hoje entregar mais, né, com o uso da ferramenta. Falando um pouquinho aqui do que rola além disso, né? Que aqui a gente falou um pouco do que o vendedor na ponta está usando. Vamos ver aqui o que a gente aqui da parte de inteligência, o meu time de suporte e o gestor do canal direto, o que eles têm de informação na mão para poder conseguir traçar estratégias, né? Porque a ferramenta ela também ajuda na estratégia, tá? Então, a gente aqui consegue compartilhar um pouquinho a visão de funil, né? Esse relatório aqui, ele é um funil, onde você vê cada etapa do processo aqui, quantidade de prospecções, quantas estão em negociação, quantos eles perdeu, e as métricas, né? Que é importante você definir métricas para cada etapa do funil, tá? Então, aqui a gente consegue identificar online, né? Onde que a gente tem oportunidade, e a gente consegue saber se um determinado vendedor, se ele vai ou não vai conseguir bater a meta em cima do número de negociações que ele tem dentro do funil. Tá? E aqui a gente consegue olhar onde que está acontecendo essas vendas em tempo real. Tá? Para que isso, tá, pessoal? Para a gente poder ter uma inteligência de campo, onde a gente consegue olhar, por exemplo, áreas onde a gente está tendo muita perda ou área que está sendo muito batida,
e a gente conseguir fazer, a gente tem isso bastante em agricultura, em agronegócio, né? E você separa o terreno em 3, 4 partes e você vai fazendo uma rotação desses lugares. Aqui é a mesma coisa. Você vai vendo áreas que já estão muito batidas, onde está tendo muita perda, onde você teve muito trabalho de campo, e aí você consegue fazer um descanso, que a gente chama dessa área, né? Você vai redirecionando a tua área de vendas para que ela possa atuar de forma mais, vamos dizer assim, inteligente e mais objetiva, tá? E falando um pouquinho de futuro, tá? O que a gente espera para o futuro? A gente agora está fazendo um rollout para os nossos agentes autorizados, ou seja, são empresas que hoje são autorizadas a vender ADT. A gente criou um modelo de segmentação, onde a gente vai fomentando para que ele possa subir de nível nessa segmentação e ter benefícios dentro da sua política de remuneração ou outras coisas. Ele tem que usar a ferramenta, então tem steps, né? Então até ele chegar aos 100% do uso da ferramenta para ele se tornar um parceiro diamante, né? Então a gente tem algumas regras de negócio envolvidas dentro disso. E a integração, o que a gente quer fazer é um pouco de início do social selling. O que é isso? É a gente integrar com a nossa ferramenta de CRM de marketing, e essa prospecção que o vendedor fez na rua, num determinado comércio ou numa residência, ele entra no meu CRM de marketing para que ele possa ser nutrido em conteúdos digitais, para que esse cliente volte para a jornada, para esse vendedor, e ele possa executar a venda. Então, além da gestão de funil, eu vou ter também essa parte de CRM de marketing integrado. Isso aqui a gente já começou a desenvolver o escopo disso aqui, nós vamos implementar logo mais, tá? E o que eu digo para todo mundo é que sem uma equipe engajada, sem pessoas que comprem o teu projeto e sem pessoas que estejam ali no dia a dia, com energia e com o objetivo em fazer isso acontecer, é muito difícil, porque a área de vendas ela tem uma característica diferente de uma área operacional, que as pessoas são movidas à emoção, a incentivo, e você levar um pouco de gestão e organização, você sofre uma certa resistência. Então, uma dica que eu dou para todos que têm esse objetivo de implementar isso na área de vendas tenha um time forte ao seu lado, tá? Então, tenho a Ana, que é a pessoa que conduziu o projeto, toda essa implementação, e o Luiz, que é o cara que toca no dia a dia, aí, junto com os vendedores, a gestão e o uso da ferramenta no dia a dia, tá? Além disso, o Felipe, da nossa TI aqui da DT, que participou do projeto também, o William e a Juliane aí, que foi a PMO, e o William na parte de TI. Um agradecimento especial a todos vocês aí. E era isso que eu queria compartilhar, pessoal. Legal, Venusto. Se quiser parar de compartilhar a tela e voltar a câmera, a gente tem algumas perguntas aqui. Bom, eu na verdade, Venusto, eu estou meio em choque aqui, porque os números são fantásticos, né? A gente nunca sabia, enfim, desses números. É impressionante, né? O ganho, né? De 1.800, né? O quanto subiu ali em poucos meses. Eu não sei se a sua câmera está... eu tô com um problema. Está dizendo que eu não posso iniciar o vídeo porque o host parou ela. Deu um erro aqui. O pessoal aí... beleza, agora sim. Legal. Bom, nós temos algumas perguntas. Primeiro, eu vou fazer uma pergunta que eu queria falar. Você falou dos CEPs, que tem restrição, não restrição, né? E a gente sabe que lá no formulário do OfficeTrack você pode colocar integração no próprio formulário que vai consultar uma base de dados. Essa consulta da base de dados de restrição é do ambiente de vocês? Vocês têm um software ou alguma coisa que fala? Na verdade, isso foi construído em cima de uma inteligência que a gente tinha aqui, né? Primeiro a gente pegou uma base dos Correios, onde os Correios tinham uma restrição de entrega, que foi o start inicial disso, e o restante foi mapeamento de inteligência diária, né? Então a gente tem pessoas que algumas situações de vendas em que foram casos de lugares onde não é o nosso perfil, né? E a gente foi estudar o bairro, a região, em cima disso a gente foi traçando
áreas restritas para que a gente não atuasse. No primeiro momento, só deixar claro assim, não é que o vendedor é proibido a fazer a venda, tá? É uma orientação para que a ferramenta ela serve de orientação para ele. Ó, esse lugar aqui não é legal, não tem perfil para ADT, mas foi construído dentro de casa. E essas informações que eles preenchem, seja do formulário das tarefas, vocês também alimentam o sistema de vocês? Também tem essa integração? A gente tem a gente usa muito o Power BI aqui, né? A Mayara é a minha analista sênior que constrói todos os dashboards para a gente. Então, ela pulsa todas as informações de inteligência do Office Track. A gente desenhou algumas regras de negócio e isso fica disponível para o time de campo diariamente, para que a gente possa fazer gestão do time lá na ponta. Temos uma pergunta aqui do Chile, alguém do Chile. Por que não fez a escolha de uma ferramenta de CRM de mercado em vez de Office Track? Qual foi a principal vantagem do Office Track versus uma daquelas? Excelente pergunta. A gente, inclusive, foi uma coisa que era uma premissa inicial. O nível de customização que a gente precisava, se a gente pega uma ferramenta já de mercado, como o Salesforce, por exemplo, eles meio que já trazem uma casca para você. E qualquer customização é muito cara. Como qualquer coisa no SAP, por exemplo, é muito caro. Então, acho que o legal do Office Track foi a proposta de se moldar a nossa metodologia de trabalho. Então, a gente pegou, porque eu sempre falo que o importante é você ter um processo muito bem desenhado, uma ferramenta que possa ser flexível para se adequar a esse teu processo e pessoas muito bem qualificadas e prontas, né? Então, às vezes, trazer uma solução de mercado, eu teria que me adaptar a essa ferramenta e não o contrário. Tá? Então, acho que esse foi o grande diferencial da gente escolher o Office Track. Bacana. Essa flexibilidade, né? Você faz como você quiser. Tem uma outra pergunta aqui. Pelo mapa apresentado, a atuação se restringe ao Sudeste. Algum motivo? Existe previsão para expansão da operação da ADT no todo o Brasil? Sim, a gente está num projeto de expansão, só que diferente do raciocínio lógico, eu não quero ir, por exemplo, colocar um monte de vendedor. Eu quero ir com uma estrutura remota, onde eu consiga, através da inteligência do Office Track, gestão de funil, eu conseguir, por exemplo, em tempo real, saber o que o meu vendedor está fazendo lá em Brasília, qual é a produtividade dele. E, em cima disso, eu conseguir acionar o supervisor lá em Brasília para que ele possa dar o apoio para aquele vendedor que está com dificuldade. Então, não quero simplesmente abrir uma regional e colocar um monte de vendedor para vender. A gente está indo, sim, a partir de agora, com bastante força para outros estados, mas com ferramenta, processo, e aí as pessoas a gente treina e prepara para que elas possam usar a ferramenta. Interessante. E com o Office Track, né, você fazendo esse gerenciamento, inclusive da localização, você pode expandir para onde você quiser, né? Exatamente. Muito, muito bacana. O nosso tempo estourou, mas eu preciso fazer uma pergunta que foi feita também para o Kelvin da Raia Drogasil, que eu acho que é interessante. Como foi essa mudança da cultura do cara lá no campo, né? Porque, enfim, você tem pessoas que trabalham, sei lá, 10, 15 anos da mesma forma, com o papelzinho dele, com aquele bloco, né, de vendas, não sei o que lá, e de repente, às vezes tem pessoas de mais idade, não tem tanta facilidade com a tecnologia. Como foi nesse aspecto essa mudança? O que eu tenho para dizer assim, em duas partes. A primeira parte é que o mercado não está preparado para isso, ou seja, os profissionais que a gente busca para contratar não estão preparados para isso, né? Então a gente tem que realmente dar um choque de realidade nessa pessoa que a gente está contratando. A gente tivemos que mudar até o nosso processo de contratação, porque a gente começou a buscar comportamentos que eram inerentes a usar a ferramenta, porque não é simplesmente basta ser um bom vendedor, né? Ele tem que ser um cara organizado, ele tem que ser um cara que seja lide com tecnologia, porque se não souber lidar vai se dificultar. E no início a gente precisou sim dar uma renovação no time, porque boa parte do time não se adaptava a esse tipo de
trabalho, né, de organização, de uso de ferramenta, e a gente teve que fazer algumas alterações na equipe, sim. Mas é um processo de melhoria contínua, né? Então, a gente agora já tem desenhado muito bem o perfil do vendedor que a gente quer. Eu acho que agora a gente vai conseguir ter uma estabilidade no time de venda. Legal. Bom, Venusto, cara, brigadão, parceirão. Conte com a gente sempre. A gente sabe que tem mais coisa aí pela frente que a gente está fazendo com vocês lá na DT Vendas. Cara, obrigado, fantástico. Fantástica palestra, fantásticos resultados. Parabéns. Espero que continuem só crescendo. Tamo junto. Valeu.